Notícia que acabou de sair, não no UOL, site UOL. Samir Carvalho. Cuca e Corinthians avaliam saída após pressão aumentar. Aquele caso lá do estupro, né? 4 jogadores, entre ele e o Cuca, em 1987, na Suíça, em Berna, na Suíça, e o Cuca disse que não tinha nada a ver com isso, tal. Agora o advogado da vítima afirma que o Cuca mentiu, que foi encontrado de fato sêmen na menina, sêmen do Cuca, tudo isso. Então, olha só, Cuca e Corinthians agora avaliam saída após pressão aumentar, porque a pressão está aumentando e tem que aumentar mesmo, né? O técnico Cuca e a diretoria do Corinthians viram a pressão aumentar e já avaliam uma possível saída do treinador. A informação é do colunista Samir Carvalho, no De Primeira. Aconteceu. O que aconteceu, na verdade? Segundo Samir, Cuca e o presidente Duílio Monteiro Alves, já cogitam uma interrupção no trabalho. Apesar de tratarem sobre o assunto, nada está decidido. A saída de Cuca poderia acontecer independente do resultado do jogo de hoje contra o Remo, na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil. O clima no estádio corintiano pode ser decisivo para uma definição. O que disse Samir? Está todo mundo tenso no Corinthians em relação a esse caso e, pela primeira vez, posso garantir que o Cuca balança por tudo que ouvi e conversei. O Cuca e o Duílio têm conversado sobre saída. Não é algo que ele tenha falado, eu vou sair, mas o assunto tem sido cogitado. Não sei se eles vão falar isso publicamente. Depois tem que ter uma entrevista também do Duílio após a partida, não só do Cuca. Mas esse assunto já é uma coisa que podemos encarar como realidade. A pressão está muito forte. Há quem diga nos bastidores, pode pedir demissão independente do resultado hoje, mas é uma coisa que não se pode confirmar. O Cuca sempre foi um cara muito inconstante. A gente não pode cravar nada, mas há uma pressão muito forte e o assunto já tem sido cogitado. É a realidade, a pressão para cima dele, independente do resultado, aumentou demais. A gente sabe se ele vai querer continuar, porque uma coisa, ele já admitiu de todos os clubes em que já trabalhou, no Corinthians é o clube onde ele mais sentiu a pressão em relação a esse caso. Então está aí a pressão do Cuca. Que pressão? De onde vem essa pressão? Bom, a pressão vem da sociedade brasileira, da torcida corintiana, principalmente a torcida feminina, que inclusive uma das jogadoras do time corintiano postou no seu Instagram uma frase lá, tipo uma crítica ao fato do Cuca ter sido contratado pelo Corinthians, mas claro, não foi uma crítica assim aberta relacionando com o nome do Cuca, mas já se sabe isso, né? Aquela história de que respeita as minas, é um movimento exatamente para que se respeitar as mulheres, né? Contra o estupro, contra a violência, contra a mulher, tudo isso. O fato é o seguinte, o Cuca deu uma entrevista para o UOL esses dias, principalmente quando foi contratado, e disse que já era hora de esclarecer as coisas. Nessa entrevista, ele disse que não tem culpa nenhuma do que aconteceu, que ele, por acaso, estava no quarto, era um quarto duplo, e tinha os 4 jogadores, houve lá o estupro, mas que ele não participou. Essa é a questão. Aí ele diz ainda que a vítima, que a menina, falou que, assim, reconheceu que ele não fez parte do estupro, foi o que ele afirmou. Também afirmou que houve um julgamento à revelia na Suíça e que ele foi condenado 13 meses e que inclusive já se passou isso, ele está livre, tudo isso. Pontos centrais, conflitantes do Cuca. Primeira coisa, o julgamento não foi à revelia,
na época, o advogado do Grêmio participou de todo o processo, também, claro, defendendo o Cuca, e não foi à revelia, de forma alguma. Esse julgamento aconteceu, e Cuca e os outros foram condenados, né, 2 foram condenados a 13 meses e pagar multa também. Então, Cuca disse que foi à revelia. Esse é um ponto. O outro ponto, Cuca disse que não teve nenhuma participação no estupro, nada disso. E aí, o que acontece? O jornalista Juca Kfouri, inclusive, no dia que ele falou sobre isso, né, ou foi no dia seguinte, o jornalista Juca Kfouri postou um relato de que o advogado da vítima, né, falou que foi encontrado sêmen de 2 jogadores que participaram do estupro, um deles do Cuca também. Então, a fala de Cuca passa a ser uma mentira, E hoje, o noticiário do UOL, uma entrevista do UOL com o advogado da vítima na época, o advogado afirma claramente que o Cuca está mentindo, que foi encontrado de fato sêmen dele no corpo da menina, né? Foi feito um exame e foi encontrado. Então, a pressão aumenta por parte da sociedade, principalmente agora que ele foi contratado pelo Corinthians, porque o Corinthians tem uma participação muito grande dos torcedores, tem um viés democrático, né? Então, tem tudo isso. Então, uma parte da torcida, grande parte da torcida, não aceitou essa contratação. Esse é o fato. Então, agora a notícia é de que, diante da pressão, provavelmente o Cuca vai sair. Né? O Cuca vai sair. Não é confirmado ainda isso. Mas, devido à pressão, ele pode sair, por exemplo, ainda hoje tem um jogo do Corinthians com o Remo pela Copa do Brasil, e ele pode sair. O Cuca também afirma que em outros clubes que participou, né, que foi treinador, como o Atlético Mineiro, por exemplo, nenhum deles teve uma pressão tão grande. E, claro, vem agora a pressão. Ou seja, a culpa é do Corinthians? A culpa é da torcida? Não. Esse é um caso que precisa ser resolvido e ser esclarecido. Então, diante de tantos casos de violência contra a mulher, por exemplo, teve a questão do estupro, que o Daniel Alves participou na Espanha e que ele está preso até hoje, né? Vai para julgamento, está preso. O Robinho foi condenado na Itália, está inclusive ou se não foi levado para lá, vai cumprir pena aqui no Brasil. Inclusive os processos já estão em andamento. Então a sociedade brasileira está cobrando. E tem outra coisa também que eu li, que eu até coloquei no vídeo anterior, os anunciantes, né, os patrocinadores do Corinthians, 2 deles comunicaram, né, colocaram que continuam com o Corinthians, tudo isso, mas mesmo assim a situação não está resolvida. O fato é o seguinte: quais são as implicações do Corinthians ter contratado o Cuca agora? Quais são essas implicações para a sociedade, para as mulheres? O que isso pode acarretar se o Cuca continuar no Corinthians? Ele cometeu um crime, os indícios, né? Ele já foi condenado, então os indícios aí já tudo prova em que ele cometeu o crime. Então, e foi uma participação num estupro contra uma menor de 13 anos. Então, se os clubes, seja Corinthians ou outro clube, simplesmente coloca, digamos assim, uma pedra em cima disso, contrata o treinador como se nada tivesse acontecido, isso não quer dizer nada para a sociedade, para o clube, se o clube faz isso, está cometendo erro. Por quê? Porque se o jogador, na época, cometeu um crime, que hoje é o treinador Cuca, cometeu um crime, principalmente contra o menor, assim como mais outros 3 colegas e jogadores, então, esse crime precisa de punição. Foi condenado na época.
só que ele ficou livre. Então, a ideia de contratar, o Corinthians contratar o Cuca, diante de tudo isso que acontece, da pressão, da cobrança, da sociedade, isso é muito ruim para o Corinthians, muito ruim para a sociedade, muito ruim para as mulheres, porque significa um passar pano na história, ou seja, não estou nem aí, como se diz, não estou nem aí com isso. Se o Corinthians insiste em manter o Cuca, o que é que acontece? É um, digamos assim, um tapa na cara da sociedade, principalmente das mulheres que sofrem constantemente violações, que são agredidas, que sofrem violações. Se você for procurar, por exemplo, aí na internet, colocar no Google aí, quantas mulheres são assassinadas ou vítimas de estupro por dia, por minuto, você vai ver exatamente que o índice é muito alto. Então, se o Corinthians não resolve essa situação, e resolver essa situação significa, olha, independente se Cuca é culpado ou inocente, não é bom que ele seja contratado, porque manter a contratação do Cuca no Corinthians significa passar pano em toda essa história, e aí, como se diz assim, o crime compensa, as mulheres são assim mesmo, as mulheres conseguem, por exemplo, ele ou um dos colegas chegou ao desplante de dizer que o seguinte, que houve uma relação sexual consensual com a menina de 13 anos. Não é? O Cuca, ele diz que não fez nada, que não participou de nada, não tem nada a ver com isso. A outra coisa, se os anunciantes, os patrocinadores do Corinthians, por exemplo, teve dois grandes anunciantes, aí, dois grandes patrocinadores, né? Um deles é a Nike e a outro a Ale. Se anunciantes como esse, e tem vários outros anunciantes, né? Mas dois falaram alguma coisa, mas mesmo assim foi uma coisa assim que não se comprometeu muito. Mas se os outros, né, se todos os anunciantes, por exemplo, os que ficam calados diante da situação, qual o recado que passa para a sociedade? Eu não vou me meter com isso, não tem nada a ver com isso, se aconteceu, foi caso da mulher, do Cuca, não tem nada a ver. Então aí é como se diz assim, deixe a coisa acontecer. Então isso não tem problema nenhum. Então isso é problemático. Manter a contratação do Cuca no Corinthians, como qualquer outro clube, na verdade, não é só no Corinthians, significa que o crime compensa e significa que se pode fazer qualquer coisa na sociedade. Se pode fazer qualquer coisa na sociedade, principalmente contra as mulheres. E é bom que se coloque também muito claro, tem a questão do rico, do branco, que não sofre nenhuma punição. Quando se trata de pessoas de pele branca, o tratamento é diferente em relação aos que são de pele negra. Então, essa é uma questão também que vem à tona. Portanto, o fato de já se pensar em o Cuca sair, ou ele pedir demissão, ou o próprio Corinthians demitir o Cuca, que o certo seria isso. O Corinthians demitir o Cuca, para que se passe um recado para toda a sociedade que, de fato, é preciso respeitar as meninas. É preciso respeitar as mulheres como todo ser humano. Não importa se foi há 30 anos atrás, mas um crime foi cometido e ele não pode passar por vítima nessa situação, entendeu? Até agora as entrevistas que se tem, as falas que ele coloca, é como se ele fosse vítima do caso. Não participei nada disso, não sei o quê. No mínimo, se não participou, mas se fica calado diante da situação, é também um passar pano, é uma conivência, tá? Digamos que ele não fez nada, como ele diz, mas estava lá no quarto, tá? Então, essa coisa precisa ser esclarecida. E a melhor forma de esclarecer é o Corinthians, de fato, demitir o Cuca.
como uma forma de recado para a sociedade que é preciso respeitar o ser humano, é preciso respeitar as mulheres, porque ignorar tudo isso, como já teve vários casos de estupro de jogadores cometeram e que a coisa ficou do mesmo jeito, então deixar isso passar significa que o crime compensa e significa que as mulheres continuam sendo desrespeitadas. As mulheres continuam sendo desrespeitadas. Se você vai dizer, não tem nada a ver, o Cuca, ele fora de campo é outra coisa, não tem nada a ver o que ele fez, eu quero ele como treinador do Corinthians. Sim, mas o recado fica dado. Se mantém o Cuca no Corinthians, se mantém também a hipocrisia na sociedade, a hipocrisia no time que mantém um treinador que, no mínimo, tem uma história mal contada, entendeu? No mínimo, tem uma história mal contada. Então, essa é que é a grande questão. Dê a sua opinião sobre esse assunto. O que é que você acha? O Cuca deve ser demitido pelo Corinthians? Ele deve pedir demissão? O que é que você acha diante de tudo isso? Esse caso que aconteceu há 30 anos atrás, né? Em 1987, houve um estupro coletivo, o Grêmio estava numa excursão na Europa, né, na Suíça, em Berga, na Suíça, uma menina de 13 anos subiu ao quarto dos jogadores, acho que foi para pedir algum autógrafo, e aí os jogadores estupraram essa menina. Então, até hoje, essa menina é vítima dessa situação, né? Até hoje ela carrega essa história, e ainda tem por cima, você tem o Cuca fazendo, dando declarações que são conflitantes, né? Que são, que ele se coloca como vítima da situação, não é? Então, essa é que é a questão. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal, tá? E no YouTube, professornunes.jns. Quando você se inscrever, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, e até o nosso próximo vídeo.